Queridos companheiros, bom dia. Que as vibrações do Mestre Jesus nos envolvam. Que possamos trazer em nossos corações o desejo de aprender cada dia, cada vez mais, com as lições que o Evangelho vem acalentando os nossos corações. Dando continuidade às instruções dos Espíritos, nós vamos ler o item 6. A divisão que fizemos, segundo Allan Kardec, é para que a gente possa compreender melhor tudo aquilo que os espíritos de verdade, que o Espírito de verdade vem nos orientar. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que choram, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperam, pois, que também a eles os anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, ao cultivo do silêncio dos vossos pensamentos, quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam tesouro que vos tornará ricos na esfera superior, onde a luz substituirá as trevas e onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam os seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados. São bem amados meus, instruí-vos na preciosa doutrina, que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim, como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos cativo da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daqueles que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores e ofensores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Jesus, que a sua bondade, a sua misericórdia, amplie o nosso olhar para as oportunidades que a vida tem nos concedido. Auxilia-nos, Senhor, a entender a dor, para que a nossa palavra alcance os corações. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Queridos amigos,
O convite desta lição é para que nós aprendamos a conhecer a doutrina espírita na sua grandeza e profundidade, para que nós possamos consolar. O que é consolar? É esclarecer, é amparar aqueles que passam pela dor, que desconhecem o valor do Evangelho, ou aqueles que conhecem o Evangelho, mas não têm dentro de si a estruturação de uma fé que vai ser o fortalecimento para os embates que a vida lhe oferece. Nós vemos aqui, quando o Espírito de Verdade nos traz esse item, ele fala do Jardim das Oliveiras, da dor que foi sagrado ali no Jardim das Oliveiras. Jesus convida os discípulos para estar com ele, para que eles orassem, enquanto ele também estava orando, buscando os recursos divinos, queriam sustentá-lo na hora derradeira de sua permanência na terra. Mas nós podemos ver que todos nós, mesmo com as nossas dificuldades, muitas vezes não estamos atentos ao chamamento. E aqui ele vai nos mostrar: obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte. O afanoso labor da véspera, o trabalho das vossas mãos, vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E aí ele vai nos mostrar que eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então, nós vamos convidar a cada um pensar, meditar, com muita liberdade, na liberdade que o Cristo nos concedeu, que tem nos auxiliado a libertar das algemas que ainda muitas vezes nos aprisionam, ocasionado pela ignorância e pelos pensamentos de crueldade, que quantos de nós ainda existem, dormitam em nosso pensamento. Nós podemos ver que todas as circunstâncias que nós estamos envolvidos, nós não podemos perder de forma alguma a dinâmica da nossa fé. Porque aquele que tem fé é aquele que conseguiu construir dentro de si um patamar de um conhecimento seguro que lhe garanta a condição para ele enfrentar as situações de cada dia e de cada hora. Nós precisamos sentir que a fé ela está aliada à razão. E é assim que nós vamos ver que Deus, o nosso Pai, não é o Deus antropomorfo, mas é o Deus divino, o Criador. Ele nos auxilia com a presença de Jesus para que nós possamos crescer em espírito e em verdade. Nós temos percebido que cada dia é uma lição nova na nossa vida. E a boa nova que Jesus veio nos trazer não constrange nenhuma inteligência, porque todos nós passamos a compreender que a doutrina ela é santificante e ela nos auxilia a refletir para que nós possamos compreender a adesão que nós precisamos buscar junto àqueles que caminham conosco e que estão prestes a todo dia nos ensinar. Nós, muitas vezes, lembramos e comentamos sobre a multidão de irmãos enfermos que procurava Jesus. Mas nós podemos ver que quantos impulsos de reivindicação surgiram para o Mestre.
Mesmo aquela mulher hemorroíça, que viveu tantos anos com hemorragia, enfraquecida, toca as vestes de Jesus, a franja do manto de Jesus, e ela é gratificada pelo amor, pelo magnetismo, curando aquele fluxo sanguíneo no anonimato, no silêncio da sua fé. E nós vamos ver então que Jesus, que observava o povo, aquela multidão, ele sabia e conhecia que todos ainda carregavam muitas dificuldades e muitas vezes até indisciplinados. E nós recordamos aquela passagem sublime de Jesus, quando os fariseus foram lhe fazer a pergunta, sempre com interesses pessoais e a intenção de desmascarar Jesus. Quando ele pergunta se era lícito pagar os impostos. E a resposta de Jesus, sempre pautada no bem, no respeito, na caridade, dizendo dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós podemos analisar essa resposta de Jesus na lei de igualdade, que todos somos iguais, mas cada um precisa ser respeitado naquilo que faz, como nós também gostamos de sermos respeitados. Jesus sabia e reconhecia que Judas era um companheiro que tinha outros pensamentos, muitas vezes um companheiro desditoso e muitas vezes com situações repentinas que assustavam os companheiros, mergulhados no seu pensamento da ambição, não só a ambição material, mas a ambição política, que trouxe para todos nós o grande exemplo dos conchavos que até hoje nós observamos. São conchavos de interesses para beneficiar aqueles que são grandes diante dos homens. O interesse fala alto, mas Judas firma um conchavo com os perseguidores da causa sublime, que era Jesus, que era o amor. E nós vamos ver que nesse conchavo, Jesus é retirado do ciclo mais íntimo dos corações que dele tanto necessitavam. E na grandiosidade do Mestre, ele pode observar, quando ele andava no Jardim das Oliveiras, ele viu que os discípulos dormiram, cochilaram. Pedro, João, André, que ali que se encontravam, cochilaram. Mas nem por isso Jesus deixou de amá-los. Simão Pedro, que trazia no âmago da alma a fraqueza, como muitas vezes nós ainda também trazemos, negaria Jesus diante do mundo. Mas Jesus aguarda e por isso ajuda-o cada vez mais. Jesus não criticou, Jesus não falou, e ele é o modelo, ele é o guia para todos nós. E muitas vezes, quando nós percebemos as fraquezas do nosso irmão, julgamos, falamos, criticamos, e quantas vezes o colocamos ainda em situação tão difícil. Quantas vezes, meus queridos irmãos, nós podemos ver que na grandeza desse Espírito chamado Jesus, que vem nos ensinar a cada dia, cada vez mais, a caminhar, para que nós pudéssemos aprender a regar com nosso amor as dores
que muitos carregavam. E nada fica perdido diante dos olhos de Deus, para que nós possamos sempre recomeçar. Então, nós vamos ver que aqueles que estão buscando os tesouros do mundo, com certeza entrarão no reino dos céus, ou entrarão no mundo espiritual pobres, entristecidos, porque substituíram a luz divina pelas trevas de sua ignorância. Por isso, a necessidade de conhecermos a doutrina espírita. E aqui o Espírito de verdade nos disse: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Por que não fazer isto? Esse é o caminho reto, esse é o caminho estreito da luta, aliviando as dores, curando os males. Não são os males físicos, são os tormentos da alma. Por isso que ele nos convida a instruir. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Todas as vezes que nós olharmos para dentro de nós e sentirmos abatidos, achando que o fardo é pesado, lembremos que Jesus nos disse que Ele estaria conosco por todo sempre. E ainda nos diz que o fardo era leve e o jugo é suave, porque nós estamos tendo a oportunidade de reorganizar os nossos pensamentos. Nós estamos tendo a oportunidade de recomeçar, de reeducar. Então, a doutrina espírita, ela é consoladora porque ela nos esclarece. Não é esse consolo de falarmos meia dúzia de palavras e passar a mão na cabecinha do outro e ir embora. É de despertar a consciência, é de fazer aquilo que ele vem nos falar. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daqueles que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, o fim de serdes, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Olha que grandeza! Todos nós podemos corrigir as arestas do nosso pensamento e dos nossos sentimentos. Como o oleiro que modela o barro, a argila, o espírito que somos, um pensamento ativo, uma inteligência dinâmica é capaz de modelar a nossa forma mental para que o nosso perispírito e a nossa memória se ilumine pelo esforço e pelo conhecimento da doutrina consoladora. Que Jesus nos abençoe. Que as bênçãos divinas que são nos dadas com tanto apreço possa cair e calar profundamente em nosso coração. Erguei-vos, andai-vos, segue-me. É preciso que a gente tenha ressonância da palavra de Jesus em nossa consciência. Abrir os olhos, pois é tempo de esperança, é tempo de trabalho renovador. Que Deus nos abençoe e que nesta hora sublime do passe, estes abnegados benfeitores possam nos envolver com as doces tertúlias de seu coração, que recebamos a dádiva da transfusão de energias que nos sustentam e que dissipa as trevas, as sombras que permeiam em nossos pensamentos. Ó Senhor,
fluidificai a nossa água. Dai-nos o medicamento necessário para mantermos o equilíbrio. E nesse momento, nosso pensamento busca os familiares, aqueles que mais necessitam, pedindo a Deus que olhe por todos e por toda a humanidade. Que Deus nos abençoe, que Jesus olhe por cada um de nós. Amigos, irmãos queridos, sintam-se abraçados, agasalhados pelas vibrações do nosso caríssimo professor Eurípedes Barçanufo. Que Jesus abençoe a todos, que assim seja.